Joia. Então, vamos dar início, doutor. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pela participação. Mais uma live da Abracro. É, Todos aqui hoje para a gente conversar um pouquinho com o doutor Marco Aurélio. Doutor, super obrigada pela sua participação, obrigada pela sua disponibilidade. A proposta, para quem está entrando agora, que acabou que não está lendo ainda o chat, o que a gente vai fazer? A gente vai conversar um pouquinho, o doutor Marco Aurélio vai conversar um pouquinho com a gente, está todo mundo no mudo, mas o chat está aberto. Então, perguntas, depois, quando ele acabar de conversar, de passar as informações para a gente vai abrir para perguntas e a gente vai direcionando as perguntas a ele para que ele vá nos dando as respostas, tá? Todos no mudo, então, por favor, câmeras também desligadas. E agora é com você, doutor. Super obrigada. Bom, eu que agradeço o convite, né? Um prazer estar aqui com todos vocês. Vou me apresentar aqui, eu sou Marco Aurélio Safadi, eu sou pediatra, sou infectologista, sou professor da Santa Casa, atualmente sou presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria e tenho, vamos dizer, uma longa história aí no mundo das imunizações, né? Então, esse sempre foi o foco da minha linha de pesquisa, são infecções adquiridas na comunidade e epidemiologia e prevenção dessas doenças, com foco particular nas vacinas, nas imunizações. Eu represento o Brasil no SAGE, da Organização Mundial da Saúde, né, o Programa Nacional de Imunizações, sou um dos dois representantes aqui do país, e a gente tem, vamos dizer, intensamente discutido esse tema da vacinação esse ano. Acho que nunca, né, na história a gente viu o tema ser discutido nesse nível, e evidentemente a gente tem uma das características dessa pandemia, né, a discussão tem saído do mundo acadêmico, né, e ido para a padaria, como a gente brinca, né? Então, todos nesse momento que nem na Copa do Mundo, né? Todo mundo entende de futebol e todo mundo entende de infecções virais, todo mundo entende de prevenção, de vacina, de estratégias. Então, palpites não faltam e a gente tem tentado, vamos dizer, mostrar que, com muita humildade, há muitas lacunas no conhecimento, a gente está longe de ter resposta para todas as perguntas. Acho que uma das coisas que aprendemos é ter respeito com esse vírus, né, com as características dele. Então, o convite hoje foi para que eu conversasse com vocês um pouco sobre lições aprendidas em relação à vacinação e tudo. Eu acho que o formato mais interessante é o formato interativo, então eu não vou prometo que eu não vou me alongar muito nessa introdução, acho que eu queria reservar um espaço, de fato, para a gente trocar experiências e vocês trazerem as dúvidas que eu eventualmente tenha condição de responder. Então, já de cara, os provoco para que fiquem aí atentos a perguntas que vocês tenham, né, em relação a prevenção da Covid, funcionamento das vacinas, o que esperar, etc., para a nossa discussão. Eu vou fazer uma breve introdução, né? Acho que de tudo que cercou aí o desenvolvimento dessas vacinas, as polêmicas, as controvérsias, as fake news, etc., né? E começo explicando, né? Talvez eu acho que é importante destacar para aqueles que trabalham com pesquisa clínica em vacina, isso é uma coisa muito óbvia, mas nem todos trabalham dessa forma. Então, um dos questionamentos iniciais, mas como que nós vamos licenciar uma vacina em menos de um ano, né? Quer dizer, não existe algo similar, né, precedendo na história das doenças imunopreveníveis, infecciosas, que talvez tenha demorado menos tempo para desenvolver uma vacina, demorou 4, 5 anos, em média a gente leva uma década para ter possibilidade de ter uma vacina. É importante que fique claro que não foi em menos de um ano que a gente desenvolveu uma vacina para o coronavírus, né? Há um imenso caminho que foi trilhado nesses últimos 20 anos com outros 2 coronavírus zoonóticos que surgiram nesse século, né? O SARS-CoV-1 e o MERS, que tinham muitas similaridades
com o SARS-CoV-2. Então, houve uma motivação, na ocasião do surgimento desses outros dois coronavírus zoonóticos, de que se desenvolvessem vacinas para esses dois vírus, né, que surgiram. Então, nós tínhamos uma, vamos dizer, longa experiência com trials que tinham sido desenvolvidos, identificando plataformas de desenvolvimento de vacinas, tanto para o SARS-CoV-1 como para o MERS, que pavimentaram o caminho para uma vacina para o SARS-CoV-2, ou seja, lições aprendidas, né, com o desenvolvimento dessas outras duas vacinas, que nunca chegaram à conclusão, mas que tinham caminhado bastante, né, com modelos em animais, etc., eles rapidamente adaptaram essas plataformas, né? Então, a plataforma de vetor viral não replicante, a plataforma de RNA mensageiro, né, que no começo trazia uma série de dúvidas se de fato a gente teria a possibilidade de licenciar uma vacina com essa plataforma, algo que nunca havia acontecido até então. As plataformas tradicionais, como inativação do vírus, que é o que a gente usa aqui em uma das vacinas que a gente vai comentar mais à frente, as próprias vacinas de vírus vivo atenuado. Será que é possível ter uma vacina de vírus vivo atenuado contra o SARS-CoV-2, com as características e com a agressividade desse vírus? Mas há, sim, pesquisas, inclusive com vírus vivos atenuados. As vacinas subunitárias também são clássicas, enfim. Então, é importante que se entenda que só houve a possibilidade de, nesse prazo recorde, ter sido licenciadas vacinas graças, né, a essa linha de pesquisa que já vinha sendo desenvolvida há quase 20 anos, desde o surgimento, do início desse século, né, do SARS-CoV-1. Bom, dito isso, quando surgiu o SARS-CoV-2, imediatamente buscou-se aí a adaptação de vacinas e começaram os estudos, inicialmente em modelos animais, e quando isso caminhava de forma positiva, entraram nos estudos clínicos, né, em humanos propriamente ditos, de fase 1, fase 2, fase 3, e que fugiram um pouco do aspecto tradicional, porque foram feitos em paralelo. Então, muitas dessas vacinas foram desenvolvidas, né, com os estudos de fase 2 e fase 3 praticamente ao mesmo tempo, né, se somando, com o objetivo de que a gente tivesse a disponibilidade de contar com uma vacina. E, claro, com dados ainda muito limitados. Então, vocês sabem que um dos aspectos muito importantes em relação a vacinas são conhecer os correlatos de proteção. O que é um correlato de proteção em vacina? É um título tal de anticorpos ou um marcador imunológico que possa nos informar, uma vez que o indivíduo tenha sido contemplado com aquele marcador, você entende que ele está protegido contra a doença. E aí tem o segundo aspecto. A qual desfecho da doença? E essa é uma coisa fundamental para a nossa discussão. Então, há doenças que se apresentam de uma forma sempre grave, né? Então, eu vou dar um exemplo. Doença meningocócica. A doença meningocócica é uma doença de letalidade absurda, né? Mesmo com tratamento, a gente tem taxas de letalidade de 20%, 25%, sem tratamento, virtualmente, todos esses indivíduos que desenvolvem acabam ou morrendo ou ficando extremamente sequelados. Então, claro que identificar um correlato de proteção significa um correlato de proteção contra o desenvolvimento dessa doença. Mas há doenças que se comportam de forma muito diversa, desde quadros assintomáticos até quadros muito graves, né, com risco de vida. Assim é com influenza, assim é com a coqueluche, assim é com a diarreia por rotavírus das crianças. São doenças que têm, assim é com a dengue, por exemplo, são doenças que têm comportamentos clínicos muito diversos. Então, quando eu falo um correlato de proteção, ou quando eu me refiro a um estudo clínico que a vacina apresentou eficácia de X%, para qual desfecho dessas doenças eu estou me referindo? Para a morte, para a hospitalização, para a doença sintomática, para a doença, para a infecção, mesmo que sem sintomas, o que é importante numa doença de alta transmissibilidade como essa, né? Então, dando um outro exemplo de uma vacina,
que talvez ilustre isso de forma mais clara para vocês. Aqueles que são mais novos que eu, né, a grande maioria, já nasceram numa fase em que, por exemplo, não circulava mais de forma relevante aqui no nosso meio o vírus do sarampo. Então, vocês que têm aí menos de 50 anos de idade, eu me arrisco a dizer que raríssimos de vocês, se é que tem algum, teve sarampo, porque vocês já nasceram num momento em que a vacina de sarampo era utilizada. E a vacina que vocês receberam, né, que é de vírus vivo atenuado, que é a mesma vacina que até hoje a gente utiliza, é uma vacina que gera uma resposta imune de tal magnitude, de tal relevância e com tal competência que mais de 95%, 97% daqueles que recebem as 2 doses de vacina de sarampo permanecem protegidos contra essa doença para o resto da sua vida, fruto da memória imunológica, fruto da persistência de anticorpos, fruto de uma série de elementos da nossa resposta imune que são relevantes do ponto de vista de proteção. A gente tem vacinas que induzem uma resposta imune e que, mesmo que haja queda nos níveis de anticorpos, a despeito dessa queda, né, mensurável, muitas vezes em sorologias, etc., o indivíduo ainda está protegido, fruto da indução da memória imune que ele tem, né, e que, uma vez que ele entra em contato com aquele patógeno, o organismo, as células B de memória reconhecem aquele antígeno e vão disponibilizar anticorpos para proteger esse indivíduo. Isso funciona muito bem, por exemplo, para o sarampo, mas funciona bem para doenças que têm um tempo de incubação, um período de incubação suficiente para que essa resposta imune secundária, que leva normalmente 4, 5, 7 dias, ajude esses indivíduos. Se você tem uma doença com um período de incubação muito curto, de 1 dia, 2, 3, 4, a memória imunológica não vai ser suficiente para protegê-lo. Então, você teria que ter persistência de títulos de anticorpos. Todas essas são variáveis importantes. Mas, voltando ao exemplo do sarampo, ela nos protege, a vacina do sarampo nos protege contra a doença, quer dizer, você amanhã, se você for um profissional da saúde, que você entre em contato com um paciente com sarampo, né, você não só não contrai a doença com 97% de eficácia, claro, existem falhas, não existem vacinas 100% eficazes, você não só não contrai a doença, como você nem mesmo contrai a infecção, ou seja, você nem mesmo carrega o vírus a ponto de, por exemplo, transmiti-lo para o seu filho, que tem 6 meses e que ainda não tomou a vacina. Então, é uma vacina com tal poder que ela consegue, a gente chama de indução de uma imunidade esterilizante, porque ela confere ao indivíduo não só proteção contra a doença, mas até mesmo proteção contra a infecção. Então, se você atinge um pool de indivíduos na população com essa vacina, você cria uma blindagem. Blindagem que, a partir de um determinado limiar, a hora que você consegue contemplar com proteção X% da população, e esse X% vai depender da transmissibilidade do vírus. Por exemplo, o vírus do sarampo tem uma taxa de transmissibilidade, que já se tornou também conhecido de todos, porque está na mídia, né? O tal do R0 ou RT, de mais ou menos 6, 7 vezes mais alta que a taxa de transmissibilidade do SARS-CoV-2. A gente tem um RT do sarampo de 12 a 18. Né? O RT do SARS-CoV-2 tem variado em 3, 4, dependendo da variante que circula, só para que vocês tenham uma ideia. Mas a gente conseguiu eliminar o sarampo aqui por 20 anos. Ele voltou agora. Por que voltou? Porque caíram as taxas de cobertura. E o ponto necessário para blindar nossa população de sarampo é 95% da população protegida, 95% da população vacinada. A hora que você alcança esse índice de forma homogênea no país, isso também é importante, que haja homogeneidade na vacinação, você impede a recirculação do vírus. Mesmo que entre um viajante aqui infectado com sarampo, o vírus não encontra possibilidade de se transmitir dentro da comunidade. Esta é a chamada imunidade de rebanho. Qual que é a imunidade de rebanho necessária, né, para, vamos dizer,
eliminar de circulação o SARS-CoV-2, a gente desconhece, mas pelo comportamento das vacinas atuais que estão sendo utilizadas e pelas características do vírus, né, eu acho absolutamente improvável que a gente tenha possibilidade de erradicar, né, ou mesmo de eliminar a circulação desse vírus. Por que eu digo isso? Então, voltando ao exemplo, nós não temos nenhuma das vacinas que hoje são utilizadas que tenha essa característica de ser uma vacina que induz uma imunidade esterilizante. Então, as vacinas têm demonstrado elevada eficácia para prevenir formas graves de doença. Então, o desfecho morte, o desfecho hospitalização, muitas delas com uma dose só já alcançam índices muito satisfatórios de proteção, mas quando você olha a eficácia ou a efetividade contra todas as formas de doença ou formas de doença sintomática, como a gente chama, onde você está incluindo as formas graves, as formas moderadas, as formas leves, até mesmo infecções assintomáticas, a eficácia e efetividade dessas vacinas já diminui bastante, né? O que significa que mesmo o indivíduo que tenha 2 doses de vacina, ele acaba se infectando, né? Acaba desenvolvendo uma forma mais leve de doença, mas o suficiente para transmitir esse vírus a seus contactantes. Então, isso por si só já é um desafio para a gente alcançar essas taxas de imunidade de rebanho e tudo. Então, eu me atrevo a dizer, alguns têm se arriscado aí desde o início da pandemia, né, a adivinhar, muitos falavam em 70%, hoje eles já estão reconhecendo que os 70% não são suficientes para induzir uma imunidade de rebanho, já estão falando em 80%, 85%. Eu sou um pouco cético em relação a esses números, eu acho que a gente tem que ter cautela. A gente tem visto que a indução da imunidade, né, por essas vacinas, ela parece ser, de certa forma, persistente, induzem algum grau de imunidade celular, o que caracteriza, né, a possibilidade de longevidade de proteção, mas não parecem ser suficientes para induzir, né, uma proteção que confira essa possibilidade de um indivíduo vacinado ficar isento do risco de se infectar. O surgimento de variantes e a característica disso tem nos mostrado esse aspecto. De forma geral, a resposta imune necessária para proteger a gente para as formas graves de doença, ela é menor do que a resposta imune necessária para nos proteger contra, por exemplo, infecção. Isso vale para uma série de vacinas. A gente já tinha visto isso, por exemplo, para rotavírus, a gente já tinha visto isso para coqueluche. Então, quem toma vacina de coqueluche, excepcionalmente, vai ter uma forma grave de coqueluche. Mas, mesmo profissionais da saúde que tomaram vacina de coqueluche, muitas vezes, quando entram em contato com a bordetela, acabam se infectando e, inclusive, transmitem a bordetela a seus contactantes, mesmo que vacinados. E isso é o que provoca o desafio de você eliminar uma doença como essa, quando você não tem uma vacina que tenha capacidade de eliminar o risco da infecção, como, por exemplo, a gente tem com a vacina do sarampo, que eu citei, com a vacina da rubéola, que são vacinas de altíssima eficácia, com a vacina da paralisia infantil, a vacina da polio, basta que você alcance cobertura para eliminar esses vírus, né? O desafio é alcançar essa cobertura. Mas outras doenças, mesmo que você alcance elevadas coberturas, pelas características das vacinas, a gente acaba não tendo essa possibilidade. E lembrar também que esse é um vírus zoonótico, né? Ele teve aquele spillover, como a gente fala, né? Então ele surgiu aí, o SARS-CoV-2, ele passou aí por um mamífero antes de chegar ao ser humano, né? Vindo aí dos morcegos, como tudo sugere nesse momento. Então, por ser um vírus zoonótico, ele também tem a característica de, muitas vezes, persistir em outras espécies que não a espécie humana. E isso é mais uma ferramenta desse vírus que sugere que ele vai permanecer com a gente ainda por algum tempo. Mas, claro, que depois que você faz a primeira vacinação, você cria, como eu disse, um grau de imunidade celular que acaba sendo persistente. Em futuras exposições a esse vírus,
mesmo que passados aí 1 ano, 2 anos, a gente espera um comportamento clínico diferente do ponto de vista de agressividade, do ponto de vista de virulência, que permita que a gente conviva de forma endêmica com esse vírus, que é como eu enxergo, né, o futuro próximo. A gente vai conseguir vacinar toda a nossa população, se Deus quiser, até o fim do ano, eu acho que a gente alcança esse objetivo, né, de vacinar toda a população brasileira, pelo menos acima aí de 12 anos, que é como a gente tem hoje possibilidade de usar as vacinas. A gente pode conversar depois com os estudos pediátricos, mas uma vez que a gente consiga isso, eu acho que isso vai criar um cenário de comportamento muito diferente da doença, mesmo frente a novas ondas, etc., que é uma característica esperada, né? Comportamento sazonal. Uma última palavra das variantes, né? Vocês têm visto muito isso surgir. Essa é uma característica dos vírus RNA, como é esse vírus, eles acumulam mutações com muita frequência. É importante dizer, com menos frequência que o vírus influenza, mas ainda assim com alguma frequência. E essas mutações, quando essas mutações conferem ao vírus alguns atributos, nós classificamos, né, esse vírus como uma variante de preocupação, que é o que os ingleses, né, na língua inglesa, chamam de variants of concern, que é quando o vírus alcança atributos quais sejam alteração na sua transmissibilidade ou alteração na sua virulência, significa na gravidade do quadro clínico provocado pelo vírus, na possibilidade de escape vacinal, ou seja, se ele assume uma configuração tal que faz com que aqueles anticorpos que você adquiriu, seja fruto da vacina, seja fruto de uma infecção por uma versão prévia do vírus, né, por uma outra variante, de alguma forma fiquem fragilizados no que diz respeito a protegê-lo dessa infecção. E, por último, quando o vírus, vamos dizer, consegue se alterar de tal forma que até mesmo os testes diagnósticos, inclusive os moleculares, né, os anticorpos monoclonais, etc., não conseguem mais agir. Então, quando a variante tem entre os seus atributos qualquer uma dessas características demonstradas de forma consistente, aí você classifica esse como uma variante de preocupação. Então, já houve aí a caracterização de 4 variantes de preocupação, a alfa, beta, gama e a delta, que é, nesse momento, a que tem emergido aí com maior preocupação, porque é das 4 a que demonstrou ser a mais transmissível. Então, ela acaba tendo características que fazem com que o vírus, né, penetre aí, se acople nos receptores, né, na enzima conversora de angiotensina 2, o ECA2, que é o receptor do vírus, de forma mais eficiente, confere competitividade para o vírus, são infecções que acabam cursando com maiores cargas virais, significa que o indivíduo transmite com mais facilidade o vírus para quem está ao seu redor, e a gente tem visto pelos relatos tanto dos Estados Unidos como da Europa, que indivíduos, a despeito de vacinados, acabam se infectando, acabam desenvolvendo formas clínicas de doença, mas muito importante destacar, formas mais leves de doença, formas menos sintomáticas, com menor chance de transmissão do vírus a seus contatos domiciliares, quando comparados com indivíduos não vacinados, e o mais importante de tudo, com muito menor risco dos desfechos graves, com muito menor risco de hospitalização e com muitíssimo menor risco de morte. Os dados dos Estados Unidos mostram que, nesse momento, 99% das mortes que ocorrem lá por Covid ocorrem em indivíduos não vacinados, né? A atividade é mais intensa nos estados que têm menor cobertura vacinal. Fenômeno idêntico ao que está sendo observado na Europa, principalmente no Reino Unido, que é o país aí que talvez tenha progredido mais no que diz respeito à vacinação lá no continente europeu. Então, isso mostra uma lição muito importante, que as vacinas têm sido muito efetivas
para nos proteger das formas graves, quaisquer que sejam as vacinas. Então, nós temos dados com todas as vacinas que estão em uso, mostrando efetividade. Talvez ainda faltem dados de alguma vacina contra uma variante específica, por exemplo, das vacinas que a gente utiliza aqui no Brasil, né? A Coronavac, que é uma vacina de vírus inativado, a AstraZeneca, que é uma vacina de vetor viral não replicante, a exemplo da Janssen, e a Pfizer, que é uma vacina de RNA mensageiro. Então, nós já temos dados publicados com as vacinas, principalmente AstraZeneca e Pfizer, com a variante Delta, tanto no Canadá como no Reino Unido, que mostraram que para os desfechos graves, para hospitalização e para a morte, essas vacinas são muito efetivas, com a mesma efetividade demonstrada contra a variante alfa, muito similar. Após as 2 doses, há uma similaridade da efetividade da vacina no que diz respeito à prevenção de hospitalização e morte. No que diz respeito à prevenção de doença sintomática, a gente percebe que há uma menor efetividade das vacinas quando comparadas com a efetividade contra a variante alfa, né? Mas no quesito prevenção de morte e hospitalização, que é muito importante, elas estão funcionando de maneira muito adequada, de maneira muito robusta, né? Então, esse também é um dado muito importante. A Coronavac, especificamente, a gente ainda não tem dados de mundo real de efetividade importantes em relação à variante Delta, eles estão começando a aparecer, nós temos em relação à variante Gama, em relação à variante Alfa, mas pouca coisa em relação à variante Delta, que está ainda em dados muito preliminares, mais dados in vitro, né? Mas efetividade mesmo de mundo real, ainda não tem nenhum estudo que tenha sido revisado e publicado com a Coronavac. Então, a gente aguarda esses dados, mas o que temos visto aí nos nossos hospitais, etc., nesse momento, que ainda é um momento de protagonismo absoluto aí da Gama aqui no Brasil, a Delta recém ingressou, mas ela ainda representa um percentual menor dos casos, é uma tendência de queda, né? E como última mensagem aqui, antes da gente abrir para a discussão, lembrar que, a despeito da gente estar vivenciando, né, essa queda de casos, essa queda de hospitalizações, o que é muito positivo e, obviamente, fruto do avanço da vacinação, eu acho que é muito importante destacar que há 2 pilares que nos protegem. Um deles é a vacinação, mas o outro, sem dúvida alguma, é a necessidade das medidas protetivas. Então, eu vejo com muita preocupação esses reportes que a gente tem visto aí de prefeituras, etc., já liberando, abrindo tudo. Eu acho que, por exemplo, o uso das máscaras é algo que não podemos prescindir nesse momento. Esse vírus tem a principal forma de transmissão através da transmissão respiratória, de longe o principal mecanismo. Então, eu entendo que é muito necessário que a gente mantenha a recomendação do uso das máscaras, especialmente nos ambientes fechados, né? E algumas medidas têm que ser tomadas no sentido de restringir as atividades que geram aglomerações, até que a gente tenha mais evidências mais sólidas e que tenha o avanço da vacinação, principalmente em relação à segunda dose, que agrega muito valor no que diz respeito à proteção contra a transmissão, à proteção contra doenças sintomáticas. O principal benefício da primeira dose é nos proteger de morte, de hospitalização, e com a segunda dose a gente alcança níveis muito mais altos de anticorpos, que vão permitir que você tenha uma duração maior de proteção, e esses níveis mais altos de anticorpos são importantes para aqueles desfechos que eu citei no início da minha fala, mais difíceis de serem alcançados em termos de proteção, quais sejam, né, prevenção de doença sintomática de forma geral e prevenção de infecção. Então, isso, neste momento, né, que a gente já alcançou aí mais ou menos 70%, 75% da população adulta com a primeira dose, na grande maioria do nosso país, né? A gente está vacinando na faixa aí dos 28 anos, 27 anos, então é um grupo que realmente tem muito menor risco de morte. É um momento da gente, vamos dizer, sedimentar a importância da segunda dose da vacina. Mas eu vou parar por aqui, que eu estou vendo a Cássia aí, e vou abrir aqui para
para vocês me perguntarem, que vocês me deixarem falar, eu não paro mais. Não, tá ótimo, doutor. Eu que peço desculpa que eu acabei caindo, retomei agora há pouco tempo aqui de novo na live. Eu que agradeço porque informações importantíssimas. A proposta é exatamente essa, né? A gente esclarecer, acho que o quanto mais de informação as pessoas tiverem, vai ser mais fácil, né? Para que todos consigamos aqui passar essas informações também, aquilo que você comentou no começo, né? Todo mundo agora virou expert em vacinas, né? Todos nós sabemos de tudo, todo mundo fez mestrado, doutorado, né? Somos super cientes de tudo, então eu acho que é por aí, assim, a gente passar Isso aí. informações relevantes para que as pessoas tomem essa consciência, né? E acabem passando essas informações que a gente está conversando agora, né? Para outras tantas pessoas. A gente vai abrir aqui para as perguntas, eu já tenho algumas, na verdade, deixa eu começar aqui pela primeira, e aí, à vontade para você responder, tá bom? Eu já estou Então, lendo aqui, da Regina Sider, né? O Sider. Isso, eu vou ler porque daí todo mundo fica Perfeito. sabendo, né? Como o doutor avalia os esquemas vacinais heterólogos de 2 ou 3 doses e a intercambiabilidade das vacinas atuais contra a Covid? Perfeito, Regina. Muito Ela fez obrigado. uma São pegadinha aqui. excelentes perguntas. Não, excelentes perguntas. Então, vamos lá. Primeiro, os esquemas heterólogos, né? Então, o esquema heterólogo, para quem não conhece esse termo, é o termo que a gente usa para classificar um esquema de vacinação que, na primeira dose, você usou, por exemplo, uma plataforma como vetor viral não replicante. Então, vamos dizer, a Cássia foi lá, tomou a primeira dose dela de AstraZeneca. E, por alguma razão, quando Foi ela mesmo. chega ao posto de saúde para tomar a segunda dose de vacina, ela descobre que não tem mais AstraZeneca, ou, por alguma razão, ela teve uma restrição, um evento adverso qualquer que a impeça de tomar a AstraZeneca na segunda dose. Então, a gente vai ter que utilizar uma outra plataforma, né? Uma vacina com uma outra plataforma. Por exemplo, uma vacina com RNA mensageiro. A nossa experiência em vacinas, com outras vacinas, HPV, meningococo, pneumoconjugada, rotavírus, né? As vacinas de pertussis, a gente tem uma larga experiência com intercambiabilidade, ou seja, utilizando vacinas muitas vezes de plataformas distintas, né? Nessa imunização. De forma geral, a gente não tem grandes prejuízos quando você faz esse tipo de estratégia no que diz respeito à resposta imune, né? E, claro, é fundamental você gerar dados também de segurança, né, que mostrem que você usar essas plataformas heterólogas não caracteriza um risco de surgimento de eventos adversos. O que temos hoje em termos de evidências de publicações. Então, há já alguns grupos que publicaram dados de esquemas heterólogos de vacinação. Regina, tem 2 publicações muito relevantes, que é a do grupo espanhol e a do grupo inglês, que é a que eu considero a mais completa. Eles fizeram a seguinte estratégia, Regina. Eles utilizaram, num grupo, eram 4 braços no estudo. Um grupo recebeu Astra-Astra, o outro grupo recebeu Pfizer-Pfizer, o terceiro grupo recebeu Pfizer-Astra e o quarto grupo recebeu Astra-Pfizer. Eles avaliaram imunogenicidade, que é o termo que a gente usa para expressar a resposta imune das vacinas, e segurança. No quesito eventos adversos, houve uma tendência de maior incidência de eventos adversos quando você fez esse esquema heterólogo, quando você usou o mesmo componente vacinal, mas nada muito relevante, nada que ofereça preocupação ou restrinja essa possibilidade. No que diz respeito à resposta imune, o que eles observaram é que o esquema que foi, por exemplo, com Astra e Pfizer, foi superior do ponto de vista de resposta imune. O objetivo do estudo era não inferioridade, mas ele se mostrou, vamos dizer, uma resposta, no mínimo, não inferior ao esquema Astra-Astra. Dos 4 esquemas, aquele que apresentou a melhor resposta imune foi o esquema Pfizer-Pfizer. O esquema Astra-Pfizer veio a seguir, depois o esquema Pfizer-Astra e, por último, o esquema Astra-Astra. Ou seja,
para aqueles indivíduos que tomaram a vacina de vetor viral na primeira dose, né, receber uma vacina como de RNA mensageiro, oferece até uma melhor resposta imune do que receber uma mesma dose da vacina Astra, sem prejuízo em termos de segurança, né, à luz das evidências atuais. Resultado muito parecido foi observado pelos espanhóis no estudo que eles fizeram. E isso motivou, na Europa, alguns governos a já liberarem esse esquema heterólogo. A Alemanha já está fazendo assim, alguns grupos que eles verificaram que determinados eventos adversos aconteciam com maior frequência em determinados grupos etários, etc. Para esses grupos etários, eles sugeriram que o esquema heterólogo fosse implementado. Aqui no Brasil já há uma recomendação heteróloga, que não sei se todos vocês estão a par dela, mas é no caso das gestantes. Então, gestantes que receberam a vacina de vetor viral na primeira dose, a AstraZeneca, a recomendação é que na segunda dose essas gestantes recebam ou a vacina da Pfizer, de RNA mensageiro, a gente tem bastante dado, né, com a vacina de RNA mensageiro em gestantes já, claro que vocês sabem tão bem quanto eu, nos estudos clínicos as gestantes não são incluídas, né? Então o que a gente acaba tendo são dados de mundo real, ou depois que a vacina licencia, a gente vai vendo os estudos, gestantes que foram inadvertidamente, por não saberem que estavam grávidas e que foram vacinadas, você vai acompanhando. Então já há várias publicações com gestantes que receberam, por exemplo, vacina da Pfizer, e que até o momento, tanto para os desfechos da mulher de complicações como para o feto, não houve nenhuma diferença em relação a taxas históricas, né, comparadas de gestantes que não receberam vacina alguma. Então, não foi identificado nenhum evento adverso. Então, nesse caso, tomou AstraZeneca, na segunda dose toma ou Pfizer ou Coronavac, que, a despeito da gente ter dados mais limitados, é uma plataforma muito consagrada, muito segura, praticamente isenta de eventos adversos. O motivo disso foi a detecção daqueles casos de trombose associada à trombocitopenia, no caso da AstraZeneca, que bastante raro, mas que infelizmente em um dos casos ocorreu numa mulher gestante. Então existe aparentemente uma tendência de maior chance desse evento em mulheres jovens. Então isso acabou motivando, por questões de segurança, essa recomendação heteróloga, né? Essa intercambialidade. Eu creio, Regina, que em pouco tempo aí a intercambialidade vai ser algo que a gente vai fazer de maneira rotineira, no sentido de que, se precisa 2 doses, a gente vai fazer, não tendo a mesma vacina que você tomou na primeira, você acaba recebendo a vacina que tiver disponível, né? Para que não haja atraso nos esquemas de vacinação. Mas, por enquanto, são ainda estratégias aqui no Brasil restritas às gestantes ou aquelas que apresentaram um evento adverso que impeça a pessoa de receber a mesma vacina na segunda dose. Ótimo, ótimo. Super obrigada, doutor. Tem uma pergunta da Juliana também. Como o senhor acha que nós, profissionais da saúde, poderíamos incentivar a vacinação em massa? Esse é um tema importante, né? A gente nunca viveu aqui no Brasil a mesma magnitude de antivacinismo que, por exemplo, a gente vê na França, né, que é um país que tem isso muito enraizado, ou mesmo nos Estados Unidos, em alguns locais, né? Infelizmente, dentro dessa politização que houve esse ano, né, que a gente lamenta muito, né, esse desvio da ciência para a política, né, ficaram algumas coisas enraizadas com posições políticas, o que não tem nada a ver, né? Então, só porque né? é um indivíduo que tem uma determinada posição política que em algum momento criticou a vacina, como foi o presidente dos Estados Unidos anterior, e depois outros presidentes aqui da América Latina, que todos conhecemos bem, mas que, motivados muitas vezes por, naquele momento, acho que talvez por não poder oferecer para a população essa estratégia, se valeu desse comentário, mas logo voltaram para trás, né? Lá nos Estados Unidos, aquele que disse isso rapidamente percebeu que estava equivocado e reverteu a sua fala
até investiu em vacinas, é importante dizer isso, né? Reconheceu o seu erro. Seria ideal que aqueles aqui que falam dessa forma também reconhecessem, mas isso causa, infelizmente, muito impacto, porque às vezes aqueles menos avisados, que têm um determinado posicionamento político, acabam, né, se vinculando a isso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que aqui esse antivacinismo é muito menor, e eu vou me arriscar a dizer um negócio. Eu acho que até o final do ano, se realmente todas essas doses de vacina que estão prometidas para chegarem aqui no Brasil, a gente tem uma perspectiva de agora, no último trimestre, mais de 100 milhões de doses de Pfizer, Muitos, chegarem muitas, né? 30 milhões da Janssen, a AstraZeneca tem muito. Então, se tudo isso acontecer, eu me arrisco a dizer, vocês podem me cobrar, porque eu sei que vai ficar gravado, que o Brasil vai ser um dos países do mundo com maiores taxas de vacinação. Por quê? Porque a nossa população é uma população que acredita nas vacinas, né? Isso é histórico. E eu acho que, respondendo a sua pergunta, Juliana, a melhor estratégia, na minha opinião, eu não acredito muito nessas mandatório, obrigatório. Eu sempre fui um pouco cético em relação a isso. Eu acho que isso acaba o tiro saindo pela culatra, é pior. O que eu acredito é isso aqui, é educação médica, informação sincera, honesta, de qualidade, e de alguma forma pode ser, né, o lado poliana do Marco Aurélio, mas eu ainda acredito que essa é a melhor forma da gente mostrar para as pessoas a importância da vacinação, o que ela pode representar, é informação. Então, a gente sempre teve isso muito forte em anos anteriores, nos próprios programas de vacinação, a mídia participava muito, o governo fazia campanhas de elucidação, de esclarecimento. Eu acho que isso está fazendo falta, eu não tenho visto isso, né? A gente tem visto muito pouco, por parte de iniciativas do governo, esclarecimentos da população, mostrar para a população a importância da vacinação, né? Então, isso eu acho que é uma lacuna muito grave, né, Sim. das autoridades, né, governamentais, federais principalmente. A gente vê iniciativas mais de prefeitos, de governadores, mas por parte do governo federal falta uma mensagem clara, né, da importância da vacinação, e eu acho que esse é o caminho para a gente alcançar um cenário mais positivo. Ótimo. Tem uma pergunta do Tiago. Primeiro, ele gostaria de te dar os parabéns por tudo Obrigado, Tiago. que você está falando, né? E na sequência ele pergunta se o senhor tem algum conhecimento sobre testes com crianças e como está o andamento disso, né? Desses testes. Tenho sim, Tiago. Então, tem informações bem interessantes para compartilhar com vocês aqui. Como vocês sabem, para adolescentes a gente já tem vacina licenciada, né? É a vacina da Pfizer, que está licenciada, acima de 12 anos. Nos Estados Unidos, ela é usada para todos os adolescentes, de forma indiscriminada, está disponível. Na Europa, metade dos países já colocou a vacina para todos os adolescentes, metade dos países já colocou a vacina para os adolescentes de risco, que são portadores de comorbidade, que é algo que, na minha opinião, é imperativo, que a gente, como pediatra, eu falo isso, eu sei que estou puxando a brasa para minha sardinha, mas é imperativo que a gente disponibilize a vacina para os adolescentes que vivem com comorbidades, com cardiopatias, pneumopatias, encefalopatas, adolescentes com síndrome de Down, né, com doença mental grave, gestantes, meninas gestantes. Nós vivemos num país onde há um número muito grande de meninas adolescentes grávidas, então nós temos que protegê-los, né? Então, eu já acho que é imediato, o governo de São Paulo já anunciou isso, alguns outros já anunciaram, e creio que em breve o Ministério também vai anunciar a vacinação de adolescentes de risco. Para crianças, Tiago, abaixo de 12 anos de idade, nós temos estudos hoje com várias vacinas em andamento, né? São estudos de segurança e imunogenicidade, de não inferioridade. Como é que é feito um estudo de não inferioridade? Como o desfecho doença na criança é mais raro, fica mais difícil você fazer um estudo de eficácia contra a doença, e até do ponto de vista ético. Então, o que é feito? Você aplica a vacina nessas crianças, documenta a resposta imune,
títulos neutralizantes, que são aquilo que mais próximo está de ser um marcador de proteção, resposta imune celular, etc., toda a qualidade da resposta imune, e aí eu vou comparar com a resposta imune observada nos adultos jovens, em que houve demonstração de eficácia em fase 3. Se eu demonstrar que nas crianças a resposta imune foi não inferior à resposta imune desses adultos, onde se demonstrou eficácia, as agências regulatórias entenderão isso como suficiente para liberar a vacina. Isso já foi feito com HPV, isso já foi feito com outras vacinas, e creio que seja o caminho mais sensato para as vacinas Covid-19. Tem uma publicação com a Coronavac, que saiu mês passado, na China, crianças de 3 a 17 anos, né? Então, crianças de 3 anos a adolescentes de 17, são 550 crianças que foram incluídas nesse estudo. Tiago, Coronavac em 2 doses, em 2 concentrações diferentes, versus placebo, e o que eles obtiveram foi dados de segurança, nenhuma surpresa, tudo tranquilo, dados de resposta imune, como era de se esperar, né? Porque as crianças respondem de forma mais eficiente, né? A resposta imune foi superior, melhor, foi não inferior, mas porque o estudo era de não inferioridade, mas com níveis de anticorpos mais altos do que aqueles verificados em adultos jovens e bem mais altos que os dos idosos. Então, isso antecipa, na minha opinião, né, que a estrada está pavimentada para a gente usar a Coronavac em crianças. Eu tenho sido um defensor dessa vacina para a população pediátrica pelo seguinte: é uma vacina muito segura. Essas novas vacinas ainda há dados, a gente vê um ou outro evento adverso. Claro que para os adultos não há nenhum questionamento que o risco-benefício é brutalmente favorável à vacinação. Mas nas crianças, onde os desfechos da doença grave ocorrem com muito menor frequência, a avaliação de risco-benefício é diferente. Então, se é perfeitamente aceitável um risco de trombose de 1 para 50 mil com a vacina num adulto, porque o risco da doença é muito maior, talvez para uma criança eu não aceite esse risco, porque o risco da Covid-19 seja talvez similar. Já a Coronavac oferece a perspectiva de ser, na minha opinião, uma vacina que é improvável que tenha eventos adversos. A gente, claro, tem que estudar para ver, mas é improvável que tenha eventos adversos. E a grande limitação em comparação com as outras vacinas, né, é que as vacinas de vírus inativado têm se mostrado talvez menos eficazes, né, principalmente para doença sintomática, para infecção, mas que para as crianças isso não seria, vamos dizer, um problema, né, como é talvez para um idoso, para um indivíduo de risco. Por isso que eu acho que elas oferecem um perfil muito sedutor para a gente caminhar com esses estudos. A Pfizer também tem estudos, a Moderna tem estudos, e as vacinas de vetor viral não replicante retomaram os estudos em adolescentes. Vamos ver, né? Porque a gente tem que analisar bem esse perfil de eventos adversos, né? Porque isso numa situação, por exemplo, que a gente controle a pandemia e que traga o vírus a níveis endêmicos, com circulação menos importante, a gente vai querer instrumentos de proteção bastante seguros, e aí a avaliação de risco-benefício passa a ser outra. Ótimo. Tem mais uma perguntinha aqui. Vale a pena fazer algum teste de anticorpos após a primeira dose da vacina? Pergunta que não quer calar essa, né? Qual o teste que o senhor recomenda? Se acha Bom, que vale a pena, né? Eu não recomendo. Então, Quem fez a pergunta? Juliana. Juliana, eu não recomendo pelo seguinte: a gente ainda não tem o tal correlato de proteção. Acho que o anticorpo neutralizante é, nesse momento, aquilo que mais próximo está de ser. Mas o que eu quero dizer é que eu não sei se eu fizer um anticorpo seu e vier positivo, neutralizante, X lá, 40%, eu não sei se isso significa necessariamente que você está isenta de risco de desenvolver a doença. Da mesma forma, se vier abaixo do 20% lá, talvez você tenha construído uma imunidade celular que não te impeça de ter a doença, mas que te proteja, ainda assim, para hospitalização ou para a morte. E aí eu vou ter uma informação que é frágil no sentido de mostrar se você está ou não protegida,
Você está ou não protegida para quê? Para qual dos desfechos que eu comentei? Então, ainda é muito cedo para a gente ter, nessas ferramentas sorológicas, instrumentos que nos informem se estamos ou não, de fato, protegidos. Então, recomendação hoje do CDC, do FDA, da Agência Europeia e da Sociedade Brasileira de Pediatria, documento que eu particularmente escrevi, é que a gente não recomenda o uso rotineiro dessas sorologias. Diferente de um estudo clínico, diferente de uma situação pontual de um paciente que você necessita conhecer o perfil de resposta imune que ele apresentou, mas não como uma forma rotineira de investigação de estar ou não protegido. Ótimo, ótimo. Tem mais uma pergunta da Ana, sobre a proposta de encurtarem o prazo né, assim, em vez de esperar os 90 dias. Vamos lá. Tem todo essa é a discussão do momento, né? Isso, se é válido, se realmente isso pode ser que aconteça. Eu acho que sim. Bom, vamos lá. Por que o Brasil optou por estender o intervalo, tanto a AstraZeneca como o Pfizer, né? Os estudos clínicos com Pfizer, em particular, foram feitos com 3 semanas de intervalo entre as 2 doses. Com a AstraZeneca, não. Eles fizeram com 4 semanas, 6, 12. Eles tinham bastante dado dos estudos clínicos. De forma geral, quando você separa a vacina, uma dose da outra, com mais tempo, você consegue induzir uma resposta imune depois da segunda dose mais robusta que a resposta imune que você consegue quando o intervalo é curto. Porque você amadureceu já mais as suas células, etc. Então, quando você faz a segunda dose, você acaba tendo uma melhor resposta. Ter uma melhor resposta depois da segunda dose, o principal benefício é uma longevidade maior de proteção, ou seja, vai ficar protegido por mais tempo, e uma robustez maior na sua proteção. A opção por estender o intervalo, ela não foi pautada nisso. Ela foi pautada no fato de que tínhamos poucas doses de vacina no início, então, se você estendesse o intervalo, você conseguiria, num prazo menor de tempo, vacinar um número maior de pessoas com pelo menos a primeira dose, né? Sacrificando o momento da segunda dose, entendendo que o benefício que a segunda dose traz seria inferior ao benefício que a primeira dose traz a um indivíduo. É como, grosseiramente, você imaginar, você tem 2 filhos e tem lá um prato de comida, né? Você vai dar o prato de comida que você sabe que é necessário para matar a fome da criança, para um deles e deixar o outro passando fome, ou você dá metade para cada um, sabendo que ele vai continuar com fome, mas que ele vai conseguir superar. É um exemplo grosseiro esse que eu estou dando, mas esse foi o racional. Claro, os Estados Unidos não precisou fazer isso. Por quê? Porque eles tinham dose suficiente. Tendo dose suficiente, você não precisa fazer essa estratégia. Você tem vacina para dar a primeira e para dar a segunda dose. E foi o que eles fizeram. Israel fez isso, vários países fizeram isso. Inglaterra foi a que primeiro optou, o Reino Unido, por esse esquema de intervalo estendido, a exemplo do Canadá, e eles mostraram que, nas variantes que circulavam na época, uma dose da vacina, da Pfizer, da AstraZeneca, induzia uma proteção para morte e hospitalização muito alta, acima de 80%, às vezes até 90%, mesmo com uma única dose, né, antes de receber a segunda dose. Isso não significa que a segunda dose não seja importante. Lembrem que eu falei que para conquistar proteção para as formas graves é mais fácil, mas para conquistar proteção contra a doença e contra a infecção, você precisa de mais resposta imune. E aí que a segunda dose se torna muito relevante. Então, entendo que hoje, né, aqui no Brasil, e a gente incorporou essa estratégia, no meu entender, de forma correta, a gente já alcançou nesse momento, Ana, praticamente 80% dos adultos. A gente está vacinando a turma de 27, 28 anos, dependendo do local do Brasil onde você está. Então, significa que aquele objetivo de prevenir morte, hospitalização, a gente já praticamente alcançou todos aqueles grupos mais frágeis com a primeira dose. Então, nesse momento, e dentro de um cenário onde existe uma perspectiva de chegada de muitas doses, é perfeitamente sensato e razoável que agora se encurte o intervalo. E a gente aproveita para acelerar a vacinação com primeira, de quem ainda não tomou, e
antecipando a segunda dose, que estava marcada inicialmente para 12 semanas depois, trazendo mais próximo. Aí precisa encontrar o timing certo, né? Se a gente vai fazer 3 semanas, se vai fazer 6, do ponto de vista programático, muitas vezes as decisões são tomadas não privilegiando o ponto de vista individual, mas do ponto de vista comunitário, para que você possa democratizar aquele benefício, né? É diferente de eu ter amanhã na esquina da minha casa a vacina disponível no momento que eu quiser, e outra coisa é você ter um programa onde você tem acesso à vacina de uma forma seriada, limitada, o que motiva essas estratégias de vacinação. Mas eu entendo que, particularmente agora, com o surgimento da Delta, que deve começar a circular aqui de maneira mais importante, muito mais transmissível, contar com 2 doses da vacina faz sim muita diferença no que diz respeito à prevenção de infecção e transmissão. Então, passa a ser naturalmente uma estratégia que deve ser adotada em breve. E super obrigada, doutor. E para fechar, que a gente está acabando o nosso tempo, a gente queria sua opinião aqui como Abracro, né? Como que você vê um futuro, se a gente vai voltar, esse nosso famoso voltar ao normal, né? O novo normal. O que você acha que 2022, Acho que que você sim. acha? Particularmente, eu acho que a gente vai voltar sim, eu acho que a perspectiva é positiva, eu acho que a hora que a gente contemplar a população com 2 doses da vacina, você vai criar um cenário epidemiológico de dificuldades para o vírus circular com a mesma facilidade que ele circulava antes, diminui a possibilidade de surgimento de variantes, né? Porque a gente sabe que quando há muita transmissão, isso é um cenário que facilita o surgimento e o acúmulo de mutações. É provável, a exemplo do que aconteceu com outras pandemias, muito com o vírus influenza, que depois de um tempo ele se torna endêmico entre nós, como eu falei no início da minha fala, né? E já, como eu disse, com uma população parcialmente protegida, então você vai construir recomendações, você vai identificar aqueles que na população necessitam de reforços da vacina, provavelmente os idosos vão precisar disso mais rápido, aqueles que têm problemas na imunidade, que vivem com doenças autoimunes, que fazem uso de terapia imunossupressora, evidentemente eles vão ter que ter um esquema, né, de imunização particular. Diferente. A gente vai ter nova geração de vacinas melhores do ponto de vista de efetividade, que possam se comportar, como eu disse no início da minha fala, né, de forma até mesmo a prevenir com muita eficiência a infecção. Isso traria uma perspectiva muito positiva, né, de minimizar muito a circulação do vírus, ele seria restrito a pequenos surtos, a circulação endêmica. Então, eu acho que isso traz, sim, uma perspectiva muito positiva. Eu acho que com cautela, passo a passo, sem atropelos, respeitando o vírus, respeitando as limitações que a gente tem no conhecimento. Como eu disse ano passado, né, eu acreditava muito mais numa vacina do que num medicamento, e aí vão surgir medicamentos em algum momento que vão nos auxiliar até mesmo para o manejo ambulatorial dessa doença. Então, tudo isso me sugere que o ano que vem vai ser um ano muito melhor do ponto de vista das nossas vidas. A gente, aos poucos, vai retomar praticamente todas as nossas atividades de uma forma muito próxima do que a gente tinha. É como eu, de maneira otimista, enxergo isso. E, por último, né, o último comentário, se você me permitir, Cássia, lembrar que as variantes podem surgir, e podem surgir mutações do bem, eu falo sempre, né? Que deixem o vírus mais transmissível, mas que, de alguma forma, confiram ao vírus menor virulência, menor agressividade. Então, ele teria mais competitividade, porque ele seria muito competitivo do ponto de vista de transmissão, mas com reduzida virulência. Isso não surgiu ainda, mas a gente está na torcida para isso acontecer. Quem sabe, por que não? Ótimo, doutor, eu deixo aqui o meu muito obrigada por todas as informações e eu já deixo, então, um próximo convite, porque a gente tem 2 questões para decidir, então. Como vai ser o nosso 2022, que você falou que aposta e a gente vai estar junto para ver, e se o Brasil realmente, se a grande
um grande número da população vai aderir a essa Combinado. vacinação. Então, a gente vai voltar a falar sobre isso, eu tenho certeza. Combinado. Um monte de ou muitos obrigados aqui em todo o chat, pelas informações, pelo seu tempo, por tudo isso que você passou para todos e aquilo que eu comentei, né? Acho que vale a pena a gente disseminar coisas boas, né? Informações reais e tentar com tudo isso passar para o maior número de pessoas, amigos, para contaminar, né? Mas contaminar com coisas boas. Perfeito. Muito bem, eu que agradeço o convite e a oportunidade de Imagina. estar com vocês. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que Obrigada, Dr. agradeço. Marco, obrigada. Gente, boa noite, super obrigada para todos. Tenham uma boa noite e um bom final de semana. Obrigada. Tchau, tchau, obrigada. Obrigada.